Única discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do projeto de lei número 55/2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno da Silva e outro... que dispôs sobre a alteração da lei número 6562 de 2018, referente a ruídos e sons, fogos de artifício. Como foi solicitado vistas do processo, nós temos aí um relatório da comissão, relatório do vereador Mauro Araújo. Com a palavra, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão de 2 semanas atrás, nós tivemos aqui um debate nesta casa a respeito do projeto de lei de autoria da vereadora Fernanda Moreno e do vereador Caio Cunha. Resumidamente, senhor presidente, o projeto de lei trata a respeito da proibição da utilização de fogos artifícios que façam barulhos na cidade de Mogi das Cruzes. Resumidamente, a Comissão de Justiça e Redação, senhor presidente, fez um relatório assinado por este vereador também, desde o ano passado, em agosto do ano passado, se eu não me engano, assinado pelo, então, vereador Protásio Nogueira, vereador Jean Lopes e este vereador, dando pela inconstitucionalidade do projeto, seguindo o parecer que já tinha sido dado em 2015. Senhor presidente, devido à ampla discussão que esse tema tem ocasionado no Brasil inteiro, este vereador se prontificou a fazer uma análise mais profunda, não do parecer da Comissão de Justiça e Redação, que eu quero aqui, de imediato, ressaltar que não possui erros o parecer. Ele simplesmente reproduziu o que, na época, os tribunais continuam ainda a dizer. Mas alguns fatos, senhor presidente, se mostraram pertinentes a gente aqui fazer um esclarecimento aos nobres pares para que esse plenário possa tomar uma decisão. Não há como negar, senhor presidente, que esse tema se tornou um tema nacional. Projetos de leis idênticos ou parecidos ou apresentados pelos vereadores autores da propositura pipocaram pelo Brasil inteiro. Não mais em pequenas cidades, em grandes centros. E nós aqui relacionamos parte desses municípios que nós já achamos importantes. São mais de 52 municípios que a minha equipe pesquisou, cidades do porte de Goiânia, de Campinas, de Bauru, de Florianópolis, de Porto Alegre, principalmente a região sul e sudeste, existe hoje uma tendência muito grande. Vale ressaltar o seguinte: nós precisamos, nesse momento, fazer uma análise. A grande maioria dos projetos estão sendo, e eu também fiz esse trabalho, nos grandes centros, estão sendo barrados pela Justiça. Mas esses projetos de lei continuam surgindo. Existe, então, um clamor popular em cima de projetos como este. Clamor esse que podemos ou não ignorar. E eu aqui fiz a questão de não me atar ao mérito do projeto. Estou fazendo um levantamento jurídico. Quanto mais cidades são impugnadas, mais cidades apresentam o projeto de lei. Esse projeto já existe iniciativa por parte de deputados federais e alguns deputados em assembleias estaduais também já apareceram. Tudo isso eu fiz questão
de demonstrar no meu relatório. Mais do que isso, senhor presidente, no decorrer do projeto, o projeto, quando foi apresentado, ele, senhores vereadores, tinha um único objetivo, que era a causa animal. No decorrer do projeto, esses projetos, novos temas foram se atrelando a esse processo. E um dos grandes debates que se apresentou, vereador Taubaté, foi a questão também dos autistas, que são importunados, de alguma forma, por essa prática de você soltar fogos de artifício. E também, este vereador consultou a diretora municipal da Vigilância Sanitária, que deu um parecer, prestou informações para que subsidiasse o relatório Ora em Tela que nós estamos discutindo. E ela traz alguns elementos. E um dos elementos é que existem na cidade de Mogi das Cruzes quase 4.300 autistas que, de alguma forma, poderiam sofrer algum tipo de importúnio com essa prática. Diante dos fatos, então, narrados, senhor presidente, a gente apresentou um relatório não desqualificando o trabalho feito pela Comissão de Justiça e Redação, mas indicando ao plenário que tome uma decisão, que pode ser um pouco diferente da decisão apontada naquele momento pelo relatório da Comissão de Justiça e Redação. Achamos por bem que, primeiro, o projeto padece ainda de algumas emendas que não poderiam ser feitas pós a entrega do relatório em votação, que ele pode ser melhorado. Segundo, carece de um estudo, principalmente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Esse projeto, ele não está maduro o suficiente na nossa versão, na nossa visão, não versão, na nossa visão, para ser votado. Novos atores têm que opinar. Seria um pouco precipitado se nós simplesmente rejeitássemos o projeto ou simplesmente aprovássemos o projeto. É um assunto que está em amplo debate nacional e nós não precisamos ficar fora desse debate, rejeitando ou aprovando. A gente pode buscar elementos da Comissão de Saúde a respeito desse novo tema, da evolução da jurisprudência. Esse deve ser um projeto que deve estar chegando no STJ, no Supremo Tribunal Federal. A gente rejeitar quer dizer que a gente não quer ouvir novamente esse tema. Eu acho que não essa seria a prática. Eu acho que o parecer da comissão, que fez em à parte, o que este vereador fez, é que esse projeto continue tramitando, senhor presidente, que ele seja remetido à Comissão de Saúde e esse tema, então, possa ser mais amplamente debatido e o projeto, se for o caso, até emendado, melhorado nos vícios jurídicos que ele ainda apresenta. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Passo a palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Protásio Nogueira. Eu, como fui o relator deste projeto, na primeira apresentação dele, e junto com a Comissão de Justiça e Redação, que era presidida muito bem pelo vereador Mauro Araújo, na época, achamos por bem e legalmente, dentro que nós encontramos, que esse projeto fosse rejeitado. E eu continuo na mesma linha de pensamento, senhor presidente. E, embora um bom trabalho feito pelo vereador Mauro para apresentar esse projeto, esse relatório independente dele sobre o projeto em pauta, nós vemos aqui que cidades grandes, como Curitiba, não ficou, Justiça barrou, sim. Paraná, estado bem assim, né?
citado da nação, desenvolvido, né, vereador Antônio? A lei foi dada inconstitucional, pois uma lei municipal não pode sobressair a uma lei federal. Jundiaí foi negado, cidade grande. Estou citando aqui as cidades grandes. O vereador Mauro disse que Bauru não, mas Bauru foi julgado inconstitucional, Bauru. Franca, Tribunal de Justiça barrou, TJ. Sorocaba, cidade do Porto de Mogi das Cruzes, julgado inconstitucional. Socorro, Bauru, Santos, liminar conseguida pelos fabricantes. Olha só o que se leva, os fabricantes de fogos entram com liminar. E o que mais me levou a atenção dessa pesquisa, muito bem feita pelo vereador Mauro Araújo, que a nível estadual, esquecendo os municípios, a nível estadual, de julgados estadual, Estado, Minas Gerais, o projeto apresentado está em análise. São Paulo, todos estão sendo julgados inconstitucionais. Mato Grosso do Sul, sendo criadas novas regras. Então, eu não poderia, nós, Comissão de Justiça e Redação, eu acho que a gente tem que procurar 2 parâmetros sempre, que é o que a gente procura trabalhar. Faço anos nessa comissão, faz anos que eu faço parte, e eu procuro saber, redacional, vamos dizer assim, singelamente, os pingos e as vírgulas, né? E os parênteses, e o legal. A apresentação do projeto é um projeto legal, sem dúvida. Relevante, relevante. Digo aqui, eu não gosto de estouro também, não. Não gosto de fogos, de estampido. Não gosto. Mas estava conversando até com o vereador Mauro Araújo, se todos esses forem os incômodos, tem gente que se incomoda com o canarinho que fica do vizinho, que começa no apartamento, começa a cantar a hora que começa a raiar o sol. Eu já soube disso. Eu não posso nem falar que é suspeito, mas eu sei de cachorro, começa a latir às 5 horas da manhã e acorda a nenezinha. Então, tem a sua relevância o projeto, mas temos que pensar, então, já que a relevância é esta, em todos esses sentidos. E legalmente, dentro da Justiça e Redação, nós temos que pensar naquilo que vai progredir ou não. Vejam, senhores vereadores, estamos aqui para legislar e caminhar junto com a lei. Temos aqui que o Estado de São Paulo estão julgando a lei inconstitucional, esse tipo de lei. Nós vamos fazer aqui, vamos aprovar no município. Se for aprovado, é óbvio. Mas temos uma barreira ali na frente, que vai nos dizer, isso não é a alçada de vocês, vereadores. Então, eu faço a pergunta, se nós aprovarmos essa lei aqui, como será o cumprimento dessa lei? Como será? Uma pessoa solta um foguete lá no rodeio, outro solta uns fogos de artifício num dia de comemorativo, de final de campeonato. Bom, estamos aí há 20 e poucos dias de começar a escutar foguetório pela cidade inteira, no Brasil inteiro, que sei lá, no mundo, em muitas cidades do mundo. Como que você, que fez uma lei, aprovou uma lei, vai dar o cumprimento? Tudo bem, já escutei a resposta que este cumprimento é por conta do executivo, ele que se vire para cumprir. Mas eu acho que aqui sempre se fala na palavra bom senso. Como é que no bom senso vai se cumprir? A pessoa que solta um rojão, que é uma porcaria, para não dizer outra palavra, lá no rodeio, outro solta lá na Vila Natal, final de um campeonato, né, que soltam muito lá, eu sei, estou lá sempre, soltam lá em Jundiapeba, soltam ali no estádio de futebol, soltam lá em César de Souza, soltam lá no Coatinga. Brasileiro, desde que o chinês inventou a pólvora, o brasileiro depois achou um jeito de comemorar. Agora, como, vereador Cuca, eu pergunto, se aprovamos uma lei dessa, como vamos fazê-la ser cumprida? Eu pergunto, além de esses fatos que eu citei aqui, volto a dizer, embora ela tenha no seu intuito de ser relevante, mas temos que pensar, nós aqui, na parte legal. Como relator do projeto anterior, tenho isso daí para expor aos senhores vereadores. Plenário é soberano. Volto a dizer pela terceira vez, o intuito tem a sua relevância, não tenham dúvida, mas
dentro da legalidade, não me parecer satisfazer este projeto de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu aprendi, quando eu sentei nos bancos, dos bancos universitários, meu curso, eu sou sou bacharel em Direito, e a gente tinha algumas matérias que falava sobre o direito, o nascedouro de uma lei. Olha só, quais são os princípios? Por que você... como nasce uma lei? E aqui eu acho que cabe bem o relatório do nobre colega, meu também colega de banco da universidade, o vereador Mauro Araújo. Eu acho que cabe, sem também desconsiderar posicionamento do nosso relator lá atrás, que eu também era membro dessa Comissão de Justiça e Redação, que assinei. Mas um dos princípios, o nascedouro de uma lei, o principal dele, sabe qual é? O uso, advogado aqui, doutor Rodrigo Valverde, o uso e o costume. A elaboração, o nascimento de uma lei, você tem que analisar esse critério, o uso e o costume. Lá atrás, outrora, o uso e o costume era esse? Olha, tinha um entendimento que não, mas tem também a questão econômica. Aqui são os interesses, vereadora Fernanda. Quando colocamos, tinha interesse econômico, da atividade econômica, né, vereador Mauro? Você não pode, por exemplo, intervir na atividade econômica. Não permitir, por exemplo, que as pessoas possam ser empreendedoras. Aliás, o Brasil, mestre, campeão em empreendedorismo. Mas a tela aqui, o que me chama a atenção, é essa questão da lei. É uma nova lei. Novo momento. A lei, ela é feita no momento que a gente está vivendo. E o momento que nós estamos vivendo hoje é esse. De uma sociedade mais justa, de uma sociedade que também olha para o menor, pela questão minoritária. Ah, não, acho que a maioria sobrepõe com certeza a minoria. Isso é verdade, faz parte da democracia. Mas nesse sentido, por exemplo, da saúde pública, que é um problema de saúde pública, nós podemos usar o princípio do uso e costume, de mudar a lei, até porque nem foi aprovada ainda. Então, vereador Mauro, parabéns pelo relatório, eu acho que é um momento importante. O síndrome do espectro autista tem que relevar, nós temos que considerar. Até porque a Organização Mundial de Saúde relata sobre isso. E nós não podemos deixar que esse fato não seja, por exemplo, analisado por esse plenário, que é um plenário que serve como referência aqui para o Alto Tietê. Mogi das Cruzes serve como referência nas leis, na gestão pública, é sensível, por exemplo, ao clamor da população, da nossa sociedade. Haja vista, por exemplo, do ponto de vista executivo, vereador Cuco, nós não temos grandes turbulência, por exemplo, na gestão do nosso município, não é verdade? Ela é constante, tem uns probleminhas aqui, mas os gestores públicos, eles têm dado resposta. Permite a parte, vereador? Pois não, vereador. A nossa Procuradoria Jurídica, ela deu o parecer mostrando o seu aspecto de ilegalidade, subjetivo, né? Tá certo? E também de inconstitucionalidade. Claro. Ela deixou a cargo do plenário, para a própria Comissão de Justiça e Redação decidir. Então, a preocupação do vereador Mauro foi justamente procurar em outras cidades o que realmente aconteceu. Né? E, na maioria das cidades, passou pela Comissão de Justiça e não tiveram problema nenhum problema com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu acho que esta casa poderia perfeitamente dar continuidade a esse projeto e analisar, as outras comissões, analisar perfeitamente. Nós já temos hoje uma consciência diferente daquilo que era até bem pouco tempo. Claro. Até bem pouco tempo. Né?
verifica que nas festas, principalmente as festas religiosas, já não tem mais foguetes, já não tem mais aqueles fogos de artifícios, né? Que não tem bomba, é apenas um fogo de artifício. Mas hoje nós temos os fogos de artifícios artificiais, né? Tudo eletrônicos, tudo eletrônicos, né? Sim, sim. Então, a coisa vai mudando e nós vamos ter que se adaptar, a esse, como você falou, uso e costume, e a nossa legislação tem que caminhar assim. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, para concluir, obrigado, vereador Cuco, por essa importante linha de pensamento, para agregar a nossa fala. Então, eu acho que o momento agora é esse momento. É esse momento, vereadora Fernanda. Então, eu também vou de encontro favorável ao relatório do vereador Mauro. Isso aqui é um momento, esse relatório é o relatório, por exemplo, não ficar preso, por exemplo, é isso, é aquilo e pronto, acabou. Então houve, por exemplo, sensibilidade, então isso é bacana. É humilde, por exemplo, você voltar atrás e olhar o que o povo está pensando, o que o povo está falando para a gente, o que a população quer que a gente faça. E é esse o papel que nós temos que fazer aqui. Então, sou favorável ao projeto, a esse relatório, que dê continuidade ao projeto de lei e aí ser implementado na nossa cidade. Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai fazer isso? Sabe quem é que vai... Sabe quem é? Quem é o maior fiscal? O maior fiscal. A Constituição fala. Quem é o maior fiscal da lei? O povo. É ele que denuncia, é ele que vem e fala, é ele que pega e organiza em determinados setores. E certamente, quem fizer e quem infringir, por exemplo, a lei que poderemos aprovar agora, o povo vai denunciar. Esse será o nosso verdadeiro fiscal. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Vereadora Fernanda, o que tem que ser discutido aqui nesse plenário hoje é o seguinte: essa lei é boa para a cidade ou não é boa para a cidade? Se for boa para a cidade, vamos votar favorável, vamos deixar prosseguir. Se for ruim para a cidade, vamos deixar prosseguir e falar não no dia que ela for votada. É isso. E o que importa é uma cidade mais digna. É isso que importa. Eu vou votar contra o parecer, vou votar para o prosseguimento do projeto de Vossa Excelência e no mérito dele aqui vou votar favorável. Obrigada. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Fernanda Moreno. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao vereador Mauro, pelo relatório, bem coerente. No dia que eu pedi a fala, eu citei até essas cidades também, e até a cidade de São Paulo também já está na mão do prefeito, já passou pela Câmara e já está para ser aprovado ou vetado o projeto de lei na cidade de São Paulo, que é a nossa capital, nossa cidade vizinha aqui. Em relação a como fiscalizar, que a gente sabe que realmente nós temos muitas leis, e como fiscalizar tantas leis assim, o vereador Jean falou muito bem. Acho que o maior fiscal é o povo, É o vizinho que se incomoda hoje pelo vizinho soltar o rojão que vai denunciar. E acho que isso aos poucos a gente vai mudando a uma postura, já mudando uma cultura até no município. O que acontece? É absurdo, a quantidade de fogos e bombas que hoje soltam. É muito diferente de quando a gente era criança, por exemplo. Hoje soltam muito mais, às vezes nem precisa ser jogo. Do nada o vizinho sobra rojão da Copa, vamos soltar, sem se preocupar. Esses dias até teve uma munícipe que veio conversar comigo, o vereador Mauro, e ela falou o seguinte: a filha dela tem problema de autismo, ela tem alguns problemas até mais sérios de audição, e o vizinho sempre solta. E ela foi conversar: por favor, não solta os fogos. Ele deixa um dia de soltar, daqui a pouco ele solta de novo. Então, quando você tem uma lei, você protege o cidadão desse tipo de inconveniente, só que a lei hoje, lógico, ela visa regrar, não dá para a gente proibir completamente, Nas festas religiosas, em algumas ocasiões, ainda vai ser permitido. Eu concordo com o vereador que o projeto precisa ser melhorado. A gente teve que fazer uma alteração, uma lei complementar, vereador Mauro, justamente pelas brechas que se tem na Constituição hoje, E eu, assim, peço que a casa realmente reavalie e vamos deixar o projeto passar para a gente ter essa discussão no município. Eu acho que as pessoas, a maioria está favorável, a ter essa proibição dos fogos com estampido, e eu acho que é uma coisa que visa realmente o bem-estar do ser humano, do animal selvagem também. A gente está falando do animal silvestre, não é só o cão e o gato, e acho que
bem-estar e para a passividade de todos, né? Eu acho que se a gente tiver essa regra, se tiver essa lei, acho que a população aos poucos vai mudando um pouco a postura, a consciência, e a gente chega no objetivo que a gente quer, que é respeito ao vizinho, ao próximo e tudo mais. Agradeço mais uma vez e peço a colaboração dos senhores nessa tarde. Continua em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis ao parecer da Comissão de Justiça e Redação permaneçam como se encontram. Os contrários votam contra. Levante a mão. Portanto, está rejeitado o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Presidente. Sendo rejeitado o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Presidente, eu queria só justificar meu voto. Não justificar. Eu estava conversando com o vereador, eu sou contra eu sou a favor do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Esse projeto vai ser encaminhado agora para a Comissão de Finanças e Orçamento, depois vai para a Comissão de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, depois para a Comissão de Saúde e depois finalmente vai para a Comissão de Bem-Estar Animal e Zoonose. Então ainda tem mais 4 comissões para tramitar esse projeto de lei. Sabe, eu acho que tem tanta inconstitucionalidade nesses projetos, nessas coisas tão simples que tem que ser votado nessa casa, que a gente não precisa estar discutindo tanto tempo para discutir um projeto da envergadura desse. Muito obrigado, presidente. Vereador Chico Bezerra, simplesmente essa presidência está seguindo o regimento interno da casa. Declaração de voto, presidente. Com a palavra, vereadora. Declaração de voto, presidente. Vereador Otto Rezende. Obrigado, presidente Komura. O que eu vejo, e porque eu concordo em continuar a tramitação do projeto da vereadora Fernanda, que é um projeto bom, é um projeto aí que vai melhorar a vida dos autistas, vai melhorar a vida dos animais que estão na nossa cidade, inclusive os animais domésticos, cães e gatos. Mas o que a gente tem que entender, que lei não é para ser cumprida. E se a gente vai fazer uma lei aqui, e todo mundo sabe que fazemos lei para que seja cumprida, e que se o povo for educado não vai descumprir lei, eu remeto à educação de todos esses problemas que tem passado na Câmara Municipal, inclusive jogar fogos com barulho para autistas, que a gente poderia estar evitando tudo isso se a gente tivesse uma educação melhor nas nossas escolas. E é o que eu tenho pleiteado aqui esses 2 anos, que a gente comece a colocar esses assuntos nas escolas. Com a palavra, a vereadora Fernanda. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à casa por deixar tramitar o projeto. Bom, tudo que não é proibido é permitido, né? E talvez seja por isso que hoje a gente tenha tantos problemas com os fogos de artifício, que, como eu falei, antigamente não era essa quantidade absurda sabe, assim, vai fazer um aniversário, solta fogos, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, morreu a sogra, solta fogos. Mas, assim, na verdade, não há motivos mais. As pessoas acabam incomodando, né, o vizinho, o amigo, a criança autista, o animal, sem precedentes, né? Não tem um motivo para isso. A gente sabe que realmente é uma lei difícil de fiscalização, né, vereador Otto? Mas que, se tiver, isso vai mudando aos poucos. Se é proibido, por que eu vou fazer? A criança mesmo, ela vai chamar a atenção do pai. Pai, não pode, né? Em Mogi não pode. Então, assim, eu acho que... eu não acho a lei... lógico, se a gente for olhar pelo paradigma, pela nossa tradição, parece mesmo uma bobeira. Mas é uma bobeira que 36 cidades já aprovaram. Fui em Ilhabela recentemente e lá eu perguntei até para a vereadora Salete e ela falou que realmente está um pouquinho difícil de fiscalizar, vereador Komura, mas que já está conseguindo, que a prefeitura já aplicou algumas multas, né? Então, se vai ter custo para o município, mas também vai ter retorno financeiro,
né? Mas eu acho que é mais a questão mesmo de ir conscientizando e mudando a consciência das pessoas, a postura delas, para que alguns anos, vereador Emerson, a gente ter realmente a lei que foi aprovada lá em 2018, né? Hoje ela funciona, na época não. Como a lei do fumo, como a lei do lixo, como a lei do silêncio, que muitas vezes a pessoa ainda tem problema com o vizinho, que fica com música até tarde, que atrapalha. Eu acho que os fogos, ela entra muito bem na lei do silêncio, né? Então, acho que a gente não tem que perturbar a paz dos outros, né? A gente tem que ter respeito, e eu torço para que essa lei realmente passe e que a gente depois tenha aprovação pelo Executivo.